Bom, trabalhar CLT para minha carreira foi a melhor coisa que aconteceu. Trabalhar CLT por um tempo. Eu digo isso porque lá em 2018 eu passei grande parte do ano tentando correr atrás de novos clientes. Eu prestava serviço como social media, então eu fechava com algumas empresas aqui da minha cidade um plano que era R$ 300 e que não tinha um limite de posts ali por mês. Eu tinha que movimentar, e a expectativa do cliente era que movimentasse todos os dias com posts no feed. E eu não conseguia passar de um certo teto, e eu não conseguia também pegar novos clientes, porque eu já estava assim com o serviço lotado. Hoje eu consigo ter mais clareza sobre isso, que era um modelo de prestação de serviço que estava ruim para mim naquela época. Só que eu estava nessa situação e eu não estava vendo muita perspectiva, né? Tava ganhando pouco, tinha 3 clientes, então era R$ 1.200 por mês. Beleza, você tem flexibilidade de horário, você fazia o seu horário, flexibilidade de tempo, você não precisava estar lá das 9 às 6 num lugar, mas também financeiramente não estava legal. Então, assim, não estava valendo a pena. E eu estava num momento que eu queria ter mais solidez, ter um pouco mais, assim, vamos dizer assim, uma estabilidade, mas que você visse um caminho que você pudesse crescer também. E como eu trabalhava sozinho, eu sentia muita necessidade de trabalhar com outras pessoas também. Então, naquele mesmo ano de 2018, acabou que um amigo me sugeriu, me recomendou o meu nome numa empresa do lado daqui da minha cidade, uma cidade vizinha, para uma vaga, que era uma vaga inicialmente foi uma vaga para gestão de tráfego, mas depois eu conversei com eles e a gente acabou mudando para web design, que é onde eu tenho mais experiência mesmo. E aí nisso, naquele momento eu fiquei meio assim, caramba, será que eu vou? Será que eu não tô caindo em, sabe? Eu falei um tempo atrás que eu nunca ia trabalhar como CLT e agora eu tô caindo em descrédito se eu topar isso, sabe? O orgulho tava dizendo alto, eu tava balançado naquela hora e por isso que eu fiquei meio assim, sabe? Putz, é algo que eu quero. Acabou saindo muito melhor do que a encomenda. Eu acabei topando, né, acho que vai pegar aqui. Deixa eu puxar um pouquinho essa cortina aqui. Enfim, eu acabei topando e foi a melhor coisa que aconteceu. Não foi para sempre, foi por um tempo. E foi uma empresa onde é muito claro para mim o meu crescimento, o meu amadurecimento profissional ficando nessa empresa por 2 anos e meio, quase 3 anos. Lá, além de eu ter conseguido focar mais nas minhas habilidades técnicas, que fizeram muita diferença anos depois que eu saí dessa empresa, e eu já falo sobre isso já, porque facilitou a forma como hoje eu trabalho como PJ, hoje eu trabalhava como MEI, eu tive que desenquadrar, e muito do que eu vivo hoje é porque eu passei aquele período pequeno trabalhando nessa empresa como CLT, fazendo o horário das 9 às 6, mesmo não sendo o que eu queria, foi algo que eu precisava, então ajudou muito. Então nessa empresa eu tive um salto de amadurecimento. Eu aprendi mais sobre agenda, eu trabalhei num ambiente com pessoas totalmente diferentes do meu convívio, eu participei de projetos grandes, enfim, eu pude até viajar. É uma empresa que acabou fazendo depois eventos pelo Brasil, eu pude viajar com essa empresa, sabe? Viajar de avião para outras capitais. Experiência legal pra caramba. Pude conhecer outras pessoas e muito das pessoas que eu conheci naquela época são pessoas que eu pude trabalhar depois, posteriormente, ou que indicaram meu nome para outros projetos. Então fez muita diferença. Eu não queria trabalhar como CLT naquela época. E aí, muito assim, por conversas, olhando para trás, uma coisa que fez muita diferença para mim. Eu venho de uma família que ninguém trabalha como CLT. E CLT é visto assim como, não, você tem que trabalhar para você. Era essa história que eu cresci ouvindo. Então, naquele momento, eu estava muito assim, em dúvida se eu aceitava, porque, inconscientemente, o que minha família ia pensar disso, né? Eu não estou seguindo a mesma linhagem deles. Hoje dá para enxergar isso com mais clareza, mas na época era aquela coisa que ficava no inconsciente que te deixava em dúvida, enfim, né?
mais uma coisa que me ajudou a topar esse trabalho CLT naquela época e que foi muito bom foi a minha então namorada na época, minha esposa hoje, porque eu pude conversar com ela e ela me mostrou uma outra perspectiva. Ela me mostrou um outro ponto de vista daquela referência, única referência que eu tinha, que era uma referência muito forte, que é a referência familiar. Então ela mostrou uma outra referência, uma outra perspectiva, e aí eu pude ter uma outra visão daquilo. E isso simplificou a minha tomada de decisão. Diminuiu a carga emocional dessa tomada de decisão e fez eu usar mais a carga racional dessa decisão. E isso facilitou muito. Então, quando eu olho para trás, eu vejo e eu recomendo para uma pessoa que também escutou muito sobre isso de empreendedorismo, de trabalhar para si própria, etc., cresce nisso, mas está sentindo que está labutando muito, que não está valendo, que não está conseguindo clientes bons, né? Se está naquela mesma situação que eu estava, por exemplo, de conseguir só cliente, ter que ter um monte de clientes pagando pouco, pagando R$300 por mês. Isso aí é muito difícil fechar a conta. É muito trabalho, é muito esforço para pouco resultado. Então, quando a pessoa ela tá nesse caminho e ela tá labutando demais, não tá valendo a pena, ela sente que não tá valendo a pena e ela tá sentindo uma instabilidade muito grande, eu recomendo ir por um trabalho CLT, porque ali você vai aprender a sua profissão real, a sua profissão na prática, e melhor, você vai estar sendo pago para aprender essa sua profissão, que depois, quando você sair de lá, você vai poder prestar serviço com aquilo que você aprendeu, porque são coisas realmente práticas, coisas realmente que o mercado precisa. E quando a gente não tem essa referência, a gente fica tudo muito nebuloso. Pô, o que será que precisa, etc. E tal. Quando você entra numa empresa, facilita isso. Você não tem mais que se preocupar em conseguir novos clientes, você não tem que se preocupar se no mês que vem você vai estar zerado. Não, você tem aquela garantia, mesmo que seja uma garantia mais baixa por um tempo, mas pelo menos aquela garantia, aquele tempo de mais estabilidade vai te deixar mais livre, a sua cabeça mais leve, para você focar em algumas coisas naquele período que vai ser o 80-20, para você dar um salto na sua carreira, um salto profissional, um salto financeiro, um salto de amadurecimento até como pessoa mesmo, um salto de networking, você vai conhecer muito mais pessoas, você vai ter aquela credencial daquela empresa que você está representando, que você faz parte, isso facilita muito a abertura de portas. Então, por um tempo vale muito a pena. CLT não é algo ruim. Ruim é não estar trabalhando, não estar gerando valor. Ruim é estar sem perspectiva. Ruim é estar muito preocupado com o que os outros vão pensar. E no final das contas, os outros estão nem aí pra gente. Infelizmente, até aqueles mais próximos. Então, assim, pensar de uma maneira estratégica, com o emocional equilibrado, com o racional equilibrado e seguir aquilo que é mais importante para você, conseguindo enxergar no médio e longo prazo e confiando também. Então, trabalhar como CLT por um tempo foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. E pode ser a melhor coisa que pode acontecer para você também. Espero que esse vídeo te ajude, espero que esse vídeo te tenha dado uma outra visão sobre como trabalhar como CLT pode ser positivo por um tempo. E se for por um tempo demais, às vezes pode prejudicar também. É fugir dos excessos. Não é um ou outro. É usar todas as coisas ao seu favor. Usar a CLT ao seu favor, usar o PJ ao seu favor, usar uma empresa grande que você pode vir a criar no futuro ao seu favor, usar tudo ao seu favor. Acho que essa é a grande chave. E não ir pela história de um e de outro, etc. Porque o que funciona para cada um é de cada um. Você é você, a sua história é diferente da minha, porque a gente vem de referências totalmente diferentes, criações diferentes, ambientes diferentes, enfim, veja o que é melhor para você. Esse vídeo foi para ajudar nesse caminho, CLT versus PJ. Se inscreve aí no canal e aproveita para assistir agora esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Tamo junto, até a próxima.